Shalom, shalom, graça e paz, aqui é o professor Ronaldo Vaiara com vocês. Bom, eu quero trazer nesse vídeo um ensino agora, que estamos dentro dessa festa, exatamente dentro do calendário, do dia 16 de Nissan, segundo a teologia da visão rabínica moderna, desde também até mesmo no primeiro século, na visão farisaica, o estudo sobre o Pentecoste, a festa de Shavuot. Essa festa de Shavuot está colocada desde os ensinos da tradição rabínica do Talmud. Eles explicam que a partir do dia 16 de Nissan, nessa data fixa de Nissan, é contado a contagem do Homer. Professor, o que é Homer? Vamos estudar isso aqui. Quero trazer para você o que é a festa do Pentecoste. Como celebramos a festa do Pentecoste? A igreja precisa celebrar o Pentecoste? E se precisa, quais são as funções, os meios, os propósitos e as regras para celebrar essa festa? Então, vem cá comigo. Vamos estudar um pouco sobre essa festa de Pentecoste, a festa de Shavuot, que vai terminar para o mês que vem, lá para o dia 24 a 25 de maio, e vamos entender realmente o significado dela e como inicia realmente essas festas diante do Eterno. Então vem comigo e vamos participar aqui sobre a aula sobre a festa do Pentecoste. Vamos lá. Bom, olha só. Legal, entrando aqui, tá? Para trazer para vocês um pouco mais de conhecimento sobre essa festa do Pentecoste. Por que tem uma razão, um motivo da igreja saber sobre isso? Professor, pastor, por que a igreja precisa conhecer isso? Obviamente, até mesmo, principalmente, dentro do campo aí exclusivo no cristianismo, que são o movimento pentecostal, deve-se saber muito bem o que é ser pentecostal, o que é Pentecoste e o que praticar para demonstrar o Pentecoste. Na verdade, o Pentecoste não é apenas receber dons. O Pentecoste não é apenas o batismo do Espírito de Deus sobre o homem. O Pentecoste não é apenas Atos 2, como se inicia. O Pentecoste, ele inicia com Levíticos, capítulo 23. É ali sobre a festa. E essa festa, essa celebração, não é uma celebração qualquer. Ela tem um motivo, ela tem um porquê. Ela tem uma profecia, ela tem uma revelação da glória e da grandeza de Deus, que foi, que é e que há de ser sobre a vida de todos aqueles que obedecem e seguem ao Deus de Israel. Então, você precisa compreender essa festa, entender. Aqui eu vou trazer um pouquinho até mesmo na parte do debate, mais dentro da visão da tradição rabínica e da tradição farisaica, apesar de eu ser um judeu que eu gosto e amo muito o estudo, a tradição e a instrução rabínicas do Talmud, a tradição rabínica moderna, que é coligada com a tradição rabínica mais antiga, que é mais ligado também com as tradições rabínicas farisaicas. Então, elas são um sistema de estudo muito bom, tá? Eu acho muito interessante, para mim, 98%. Porém, hoje aqui, 2% desses 98% eu vou ficar a favor da tradição rabínica saducaica ou saduceia, dos saduquim, dos saduceus, na visão dos caraítas, tá? Para falar sobre essa relação da celebração, quando ela começa, como começa e por que começa em certa data ou em certo dia. Que aí eu fico favorável aos caraítas, ao movimento dos saduceus. Olha só, imagina, né? Se eu fosse do sistema farisaico, lá na época dizendo, ó, eu tô com o sistema saducaico aí, de aceitar o ensino e a doutrina que eles entenderam mais ampla e melhor em relação à festa de Pentecoste. Isso vai ser isso vai ser um campo de ensino para vocês aqui. Então vamos lá, olha só, por exemplo, aqui o que está 100% correto no estudo sobre Levíticos, capítulo 23, versículo 10. Bom, antes de iniciarmos, podemos fazer uma leitura, né? Por exemplo, vamos fazer essa leitura aqui dentro das Escrituras, em Levíticos, capítulo 23, do versículo 10, tá? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houver entrado na terra que vos hei de dar, e fizer a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Versículo 11. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Vamos pular para o versículo 15, que diz assim: depois, para vocês, contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, desde o dia em que trouxer o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão contadas. 7 semanas, um valor fixo de semanas, que perfazem os 7 dias dentro de uma semana. Então vocês contarão 7 semanas inteiras, a qual serão contadas. Versículo 16. Até o dia seguinte ao sábado, contarei 50 dias. E então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Porque essa é a oferta de Pentecoste, dentro da festa de Shavuot, ok? Bom, voltando comigo aqui agora, vocês perceberam
que no livro de Levíticos, no capítulo 23, do versículo 10, 11, 12 e o 15 e 16, mostra que após o 14 de Nissan, que seria a celebração de Pêssar, o 15, que seria contado os dias dos 7 dias de Matzot, ou seja, onde o povo no deserto, lá na saída do Egito, celebrariam até a chegada do pé do Monte Sinai, onde chegaram, depois de 3 meses, dali em diante, antes de chegar até a terra prometida por Deus, eles celebrariam os 7 dias de pães ázimos, ou as matzot, que seriam os pães sem fermentos, que deveriam ser comidos por 7 dias, contando a partir do dia 15 de Nissan, que no nosso calendário, ou nesse ano, correspondeu entre a data de quarta e quinta-feira. Quarta, que foi o dia 1º de abril, e quinta-feira, que foi o dia 2 de abril. Então, na quarta-feira do nosso calendário, junto com a data do 14 de Nissan, do calendário bíblico, do calendário judaico, onde Deus estabelece a eles, que seria também, na verdade, conhecido como mês de Aviv, que a palavra Aviv vem do hebraico primavera, né? Então, nessa data, se celebraria a Pêssar no dia 14, os pães ázimos no dia 15, e depois, quando eles chegassem à Terra Prometida, começaria a fazer a contagem do Omer, que seria a contagem dos 50 dias de Pentecoste, que dentro da visão rabínica, tanto moderna, que são as atuais, quanto a visão rabínica do Segundo Templo, no templo do sistema farisaico, eles entendem que seria a contagem do homem já no dia 16 de Nissan, uma data fixa, estudo o Shabat, dizendo que o Shabat é o Shabat festivo, e não o Shabat semanal, que seria contado para começar a iniciar a contagem do homem, e assim a celebração de Pentecoste. Que o Pentecoste, na verdade, não é a parte da contagem, porém, para eles, não é a parte da contagem literal e direta quando estivesse dentro da terra prometida, mas a contagem sobre o 3º mês que eles estavam no pé do Monte Sinai e receberam os mandamentos de Adonai. Então é exatamente isso agora que vamos estudar e ver se realmente a contagem do homem começa no dia 16 de Nissan, uma data fixada pelo Talmud e pelos rabinos, da tradição rabínica até a atual tradição moderna, ou se realmente a contagem do homem começaria no domingo, no primeiro dia da semana, após o sábado semanal e não o festivo, que aí é a visão caraíta, a visão saducaica, também de grandes rabinos da época do templo, no tempo dos fariseus. Então, vamos fazer esse estudo agora, volta aqui para a tela comigo e me acompanhe, vamos lá. Entrando aqui na parte do meu estudo, que eu vou deixar para vocês uma parte só desse estudo. Primeiro, eu coloco aqui onde está correto, e é muito forte, o entendimento correto sobre a ligação do Omer, ligado à Terra Prometida. A palavra Omer aqui pode significar a palavra dentro, que não pode, mas sim significa a palavra molho, tá bom? Que dentro da língua hebraica significa uma medida, que era utilizada em Israel para se fazer uma medida, uma contagem de um produto da agricultura ou alimentícia, de um cereal, né, que poderia ser um centeio, uma espelta, uma cevada, um trigo. Então era uma contagem de uma medida que se ajuntava, que era um Omer, que aí é chamada a palavra molho, que é onde vem a palavra Omer lá em Levíticos capítulo 23, do versículo 10 em diante, né, quando eles faziam a colheita, onde está escrito, quando entrardes na terra e fizerdes a colheita, trarão um molho. É esse molho que é a palavra Omer, que se fala de uma especificação, na verdade de uma forma mais específica, de uma contagem, tá? De uma quantidade daquele produto daquela terra que seria levado. Então esse é o Omer, tá? Uma contagem, uma medida utilizada na época dentro da linguagem de Israel no tempo de Moshe, segundo no livro de Vaikra ou Levíticos, que se está escrito assim dentro do grego, no capítulo 23, versículo 10. Entrando aqui, continuando para vocês, olha só que interessante. Onde está correto e muito forte sobre o Omer ligado à Terra Prometida. O que está 100% correto aqui? Por exemplo, Levíticos, capítulo 23, versículo 10, traz uma mensagem decisiva, que diz, quando entrardes na terra e fizerdes a colheita, ou seja, quando o povo de Israel tivesse entrado na terra prometida, e assim fizerem a colheita, eles não levariam primeiramente as primícias ou as primeiras colheitas à sua casa, não, pelo contrário. Eles levariam aos sacerdotes, ao povo escolhido por Deus como intermediários entre os homens e Deus, que eram os sacerdotes, as tribos de Corranins, e ofereceriam as suas primícias a Deus, como gratidão de Deus ter tirado eles de uma escravidão e agora ter dado para eles terras. Agora quem era escravo de terras se tornou dono de terras, né? E lógico, a visão de Deus não era tirar o povo no Egito para fazer eles se tornarem ricos e somente, não. A visão de Deus era tirar o povo da terra do Egito, da escravidão, segundo a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 15, Deus já tinha avisado isso, Abraão, que a sua descendência sofreria na mão de um império que seria os egípcios, mas que Deus os livraria, os resgataria, porque o propósito de Deus tinha que ser
culminado e concluído, tanto que conclui até o dia de hoje, e nós fazemos parte desse propósito. Qual que é o propósito de Deus? São dois: implantar o seu reino na terra e trazer sobre o homem a eternidade que Adão perdeu. Lógico, são dois propósitos com três fatores. Quais são esses três fatores? Primeiro, quem é Deus? Quais são os seus propósitos e quais são as suas regras? Eu preciso conhecer quem é esse Deus, saber quais são os seus propósitos para fazer parte do reino desse Deus e quais são as suas regras para adentrar ao reino desse Deus. Então, são três fatores com dois planos, que é implantar o seu reino e trazer a eternidade. E Deus não ia permitir que nada impedisse isso. Nem homem e nem entidade ou espírito algum que iria impedir de Deus fazer aquilo que desde o princípio Deus almejou, que é manter o homem perfeitamente semelhante a ele, íntegro, puro, sem pecado e eterno diante de Deus. Então, aqui em Levíticos capítulo 23, versículo 10 é decisivo, que diz: quando entrares na terra e fizerdes a colheita, ou seja, prova que não era praticável a festa ainda de Pentecostes de Shavuot no deserto, não há registro da prática no deserto, e a função dessa festa é agrícola, tá vendo aqui, ó? A função dela é agrícola, real e não simbólica inicial. Por que eu estou falando isso? Porque está havendo um grande debate, um assunto que é milenar, sobre quando começa a festa de Pentecostes e quando começa a contagem do Homer. Muitos movimentos judaicos, até mesmo messiânicos e alguns ortodoxos, dizem que a data fixa dada pela tradição rabínica desde o sistema farisaico seria a data fixa do dia 16 de Nissan, ou seja, um dia depois, ou na verdade dois, né? 2 dias depois do dia 14 de Nissan, que seriam a noite do Pessah, a noite de Pessah, a noite da passagem de Deus no Egito, a noite da celebração do povo, da sua libertação, e aí depois de logo 2 dias após a sua celebração, eles colocaram como uma data fixa, para que todo ano caísse em uma certa data, a celebração da contagem do Homer, que são 49 dias mais um, que são 50 dias de contagem, até que no 50º dia, que é chamada a palavra 50 dias, vem essa palavra Shavuot, festa das semanas, aonde se celebraria o Pentecostes, que no grego Pente, 5 costes, festa, 5 festas, que são celebradas as festas, né, de 50 dias, contado na língua grega. Por isso que é chamada no grego de Pentecoste, no hebraico Shavuot, a festa das semanas. Então essa festa das semanas era para celebrar o quê? Dentro da tradição rabínica, ele diz que se celebra as tábuas do mandamento, dado lá no Monte Sinai, onde o povo, além de ser liberto fisicamente, precisava também de uma libertação espiritual para poder continuar o processo do propósito de Deus, de implantar o reino de Deus na terra e trazer a eternidade sobre os homens, onde implantaria as leis de Deus e ensinaria esse Deus a todo o mundo da época até os dias de hoje. Eu concordo, acho interessante sim, porque é uma função espiritual da visão espiritual, tá? Tem a visão espiritual? Tem a visão espiritual que realmente o povo tinha que ser liberto para poder alcançar, e foram libertos através das leis, os mandamentos, que Deus agora dá uma identidade a Israel, que eles nem identidade tinham, porque escravo não tem identidade, são pessoas que é contada só apenas como mais um número de existentes humanos no mundo, só que Deus não queria que eles fossem contados como apenas mais um número, mais um povo qualquer aleatório, mas o povo escolhido, o povo indicado dentro da aliança de Abraão com Deus, lá em Gênesis 15. Então Deus tinha que dar uma identidade, e não só uma identidade. Mandamentos, mitzvot, que é os 10 mandamentos, não foi dado só para dar uma identidade. Aqueles mandamentos foi dado para poder agora fazer eles terem sucesso, tanto no deserto, quanto dentro da terra prometida. Que se eles seguissem essas leis manteriam eles vivos. Como manteria? Porque as leis eram já um instituto dado, uma constituição dada por Deus, com resultados 100% eficazes para que eles pudessem se abster de situações que poderiam acarretar doenças e até morte, como a parte do alimento, a parte da comida, da bebida, do se vestir, da onde andar, do que falar, do que fazer, de como viver entre o seu próximo e entre o seu irmão. Então todos os mandamentos e as leis de Deus já ensinava com produção de resultados 100% eficazes para que eles tivessem uma longevidade. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, vocês vão ler que o povo de Israel, que se seguisse os mandamentos de Deus como ele foi dado, ele seria um povo conhecido e reconhecido como um povo ditoso e atribuído a eles um povo de sabedoria. Tá? Um povo sábio, um povo que seria tão reconhecido em qualquer lugar do mundo que eles andassem, seriam conhecidos como um povo sábio e dotado de sabedoria. Então isso é os mandamentos de Deus dado a eles. Por isso que Deus entrega esses mandamentos para eles. Uma libertação espiritual? Sim. Mas aí o Pentecoste então começa na contagem do pé do Monte Sinai? Não. Porque aqui em Levíticos, capítulo 23, vai dizer que quando eles entrassem na terra, que eles celebrariam essa festa. E aqui mais pra frente eu vou trazer lá sobre Josué capítulo 5, que prova esse assunto que eu estou trazendo exatamente para vocês aqui agora. Então voltando aqui para ser rápido, eu preciso ser rápido. A questão desse vídeo, tá?
A questão desse vídeo, então, é o assunto pertinente sobre que dia que começa a contagem do Homer e o que é a festa do Pentecoste e como realmente se celebra, em que data correta. Se é 16 de Nissan, logo 2 dias depois da festa de Pêssego e a contagem das Matzot, ou se é somente num sábado dentro de uma semana, contado quando eles estivessem dentro da Terra Prometida. Então, para entendermos essa festa do Pentecoste, que aí o professor vai trazer algo muito interessante que eu acredito até polêmico para alguns aí judeus querem debater essa questão, seja os ortodoxos ou os messiânicos. Sabemos que então, que quando eles entrassem na terra e fizessem a colheita, e etc., como está lá em Levíticos capítulo 23, versículo 10, isso prova que não era praticável no deserto, não temos passagem bíblica nenhuma, e nem a própria tradição oral nas suas interpretações podem provar que o povo de Israel já celebravam a festa do Homer, a contagem do Homer e os 50 dias de festa lá no deserto ainda, isso não tem como provar, então não era praticável no deserto. Não há registro de prática no deserto. E a função aqui da festa, qual que é a função? Era agrícola real, quando eles colhessem, tá? De uma forma real e não simbólica inicial. Ou seja, vamos fazer aqui uma pré-determinação, vamos fazer uma festa profética. Vamos supor que o povo judeu dizia, os hebreus, né? Vamos celebrar a festa do Pentecoste de uma forma profética, a festa de Shavuot, já no deserto. Não recebemos a terra, mas como queremos que vamos receber, já vamos praticar aqui. Ok, pode ser até uma interpretação inteligente aí de uma parte espiritual do povo judeu, da tradição rabínica judaica, ou dentro dos Talmudes. Mas a pergunta é, tem documentos que podem me provar que eles celebravam essa festa e a contagem do Homer no deserto? Eu já digo já de início, não existe documento nenhum que prove isso. Então, aqui eu digo, né, quando eu coloquei, acertou ao admitir isso, o que tem que ser admitido, que não era praticável no deserto, não há registros da prática no deserto, e a função ela era agrícola real e não simbólica inicial, tá? Agora na parte B, outra coisa interessante, olha só. Não existe Homer. Não existia contagem, porque a palavra Homer é contagem dos molhos, que era colhido dos primeiros frutos dos cereais ali da terra. Por isso que não existia Homer sendo contado no deserto. O que existia era o maná no deserto. Eles comiam daquele maná que Deus deu a eles, segundo no livro de Êxodos, que lá no final, em Josué, capítulo 5, onde a Bíblia vai falar que o maná cessou. Tá? Então aqui prova que não existia Homer ainda. Então como eles contariam uma coisa que não existia? Tá? Então não existia Homer sendo contado no deserto. O que eu quero dizer que essa contagem de 50 dias aí da festa do Pentecoste, o início da contagem não começava no dia 16 de Nissan, segundo a interpretação rabínica, que começou, por exemplo, na quinta-feira, no dia 2 aqui de abril. Não. Para nós começou no domingo após o sábado semanal. Ainda dentro dos padrões do final da contagem das Matzot, mas dentro da semana, e isso quando eles já estavam lá dentro da Terra Prometida, onde eles começam a fazer a contagem do Homer. Contar todos os dias a separação das primícias, dos frutos dos cereais da terra, e assim também os seus valores e seus animais, que deveriam ser levados ao sacerdote, e aí contar durante 50 dias, contado, para que no último dia desses 50 dias, desses 50º dia, eles pudessem entrar no templo e todos ali celebrarem, né? Se alegrarem diante do Criador, diante dessa festa, com gratidão a Deus, de ter concluído com a sua promessa e colocado eles na terra como prometeu, e também de ter escolhido o seu povo, dando a eles leis e se manifestando, aparecendo a eles como Deus fez no pé do Monte Sinai. Então aí a festa se começava, segundo a visão dos caraítas e saduceus, não um dia depois da festa de Pêssego, como que aqui não está escrito isso. Aí alguns vão dizer, não, está escrito sim, que a palavra sábado ali não é o sábado de semanal, mas é o sábado festivo, que era a celebração da festa de Pêssego, que depois de Pêssego, depois de Páscoa, se contaria a contagem do homem. E eu vou provar que não é isso, tá? Eu vou provar aqui. Então, olha só, continuando. Não existe Homer sendo contado no deserto. Por exemplo, o que eu pressionei corretamente aqui, e a resposta tinha que ser honesta num debate que eu fiz, que não há nenhuma passagem mostrando a contagem do homem no deserto, tá? E isso é um ponto extremamente importante. Ou seja, qual que é a leitura legítima em relação à palavra Shabat, ou sábado, aqui dentro da escritura? Eu, como professor, disse o seguinte, ó. Se fosse festivo, por exemplo, o sábado, que nós lemos aí, em Levíticos capítulo 23, do versículo 10, e o versículo 12, versículo 15 e 16, então contareis 50 dias após, ou dia seguinte ao sábado. A palavra lá está sábado. O dia seguinte ao sábado, vocês trarão um molho do feixe, né? Um feixe, um molho, o Homer. Vocês trarão e levarão ao sacerdote para ser oferecido como gratidão a Deus. Então, esse dia seguinte ao sábado, que sábado é esse? É o sábado chamado Shabbaton, que seria o sábado festivo, ou é o Shabat, que é o descanso semanal após eles colherem o seu fruto. Ou seja, dentro da minha técnica, está correto, então, eu dizer e levantar que a palavra aqui, ó, Shabat,
por exemplo, deixa eu só apagar essa parte aqui. A palavra, por exemplo, aqui, ó, Shabat, normalmente é colocado como sábado semanal na Bíblia. Por exemplo, se você ler aí Levíticos 23, 10, 12, 14, 15, essa palavra sábado aí, após a palavra sábado escrito dia seguinte ao sábado, esse sábado aí no hebraico lá está Hashabat, Mimohadat Hashabat, e não está Shabaton. Tá? Então, dentro de uma forma mais técnica da palavra, a palavra Shabat ali normalmente é o sábado semanal, sempre é normalmente o sábado semanal. E Shabaton sempre será o descanso solene ou festivo. Porém, existe também em Levíticos capítulo 23, versículo 32, a palavra Hashabat como palavra de sábado de descanso festivo. Porém, aqui entra um ajuste. A Torá, às vezes, usa a palavra Shabat para festas também, como, por exemplo, em Yom Kippur, lá em Levíticos capítulo 23, versículo 32, como eu acabei de dizer a vocês. A Torá usa a palavra Shabat, olha aqui, a palavra Shabat, para festas também, como, por exemplo, Levíticos 32, 23, 32, porque também você vai achar só aqui. Tá? Então você acha aqui que a palavra Shabat que está lá pode ser usado como um termo para falar sobre um dia de descanso festivo e não um sábado semanal de descanso. Então, com isso aqui, fica difícil eu falar se o Shabat, que está lá em Levíticos 10, da contagem do Pentecoste, da contagem do Homer, né, do Pentecoste, se ela realmente era após o dia seguinte, né, ao sábado festivo, ou seja, depois da festa de Pêssah, ou seria após o sábado semanal, que cairia no domingo, no primeiro dia da semana toda, a contagem do Homer. Eu, professor, digo, para mim, que dentro do ensino, dentro da interpretação, que eu vou trazer dentro de uma análise aqui, interpretativa, exegética e hermenêutica, que é o sábado semanal. Ou seja, o dia depois do sábado semanal, no domingo, iniciaria a contagem do homem. Até porque eles tinham que estar na terra prometida, colher o molho e aí entregar para começar o sacerdote fazer o movimento desse molho depois do sábado, né, celebrativo, na verdade não celebrativo festivo, mas do sábado semanal, que seria o sábado de descanso. Então, para mim, é o sábado semanal e não o sábado festivo. Por isso que o professor e a nossa comunidade, a nossa amada igreja reunida, começamos a contagem do homem domingo passado. E agora, esse domingo, já fazem 7 dias de contagem do Homer, que vai chegar até o dia 24 de maio, que é a data da festa do Pentecoste original, e que lá no último dia, vai ser no 50º dia, ajuntado todos os valores, levado ao nosso ministério, levado ali à congregação, e tanto os meus valores, tudo que eu vou levar, tudo que eu tiver de renda, que Deus me abençoou durante esse tempo, que eu levarei os outros irmãos também, faremos ali o trabalho da manutenção da igreja, a bênção dos irmãos e ajuda de doação, a tzedakah, de caridade, que esse é o trabalho de Pentecoste também. A profundeza do Pentecoste está nisso. Por isso que eu vou trazer algumas coisas em relação a Yeshua aqui também. Olha só. Então, continuando, ou seja, o meu argumento aqui é forte sobre essa relação do sábado semanal, tá? Porém, ele não é decisivo sozinho. Por quê? Porque a minha contagem, por exemplo, ó, 5 de abril até o 24 de maio. Porque 5 de abril cai no domingo, onde eu iniciei a contagem do Homer na nossa comunidade. E por que no 5 de abril é a contagem do Homer? Porque exatamente foi a contagem que eles fizeram quando eles estavam na Terra Prometida, a qual Deus ordenou em Levíticos 10, e é o que está escrito. Quando vocês colherem, e não foi no deserto, então foi lá na Terra, quando vocês colherem, trarão. E quando trouxesse, começaria a contagem do Homer. Tá? Então essa contagem começa quando eles colhessem a agricultura real e original e não simbólica. Tá? Então a nossa contagem começa no dia 5 de abril, que começou agora domingo, e vai até o dia 24, vai até o dia 24 de maio. Ou seja, então dentro do sistema do sábado semanal, que começamos a contagem do homem, se começa no domingo, no dia da semana, que perfazem os 50 dias das semanas contadas de Shavuot, tá? Que serão 7 semanas completas. Agora aqui a contagem, onde está correta matematicamente coerente, da qual eu trouxe, porém na parte 2 eu quero ver aqui ó, onde o sistema rabínico acertou. E precisa reconhecer, lógico, que existem 2 sistemas históricos aqui reais, tá bom? Qual que são os 2 sistemas históricos reais? Tá? Isso aqui é fato histórico, tá bom? Vamos lá, por exemplo, como eu disse a vocês, olha só aqui, ó. O sistema fariseu, que é a base do judaísmo atual, dos pais rabínicos, né, os grandes mestres do sistema rabínico atual, o sistema fariseu, ele é a base do judaísmo atual, que tem como dia 16 de Nissan a celebração como data fixa, ou seja, que começou na quinta-feira do dia 2 de abril, que eles falam que começa-se a contagem do Homer. Então, logo após a festa de Pêssah, eles já começam a contagem do Homer, tá? Só que para nós não é logo após a contagem de Pêssah, mas sim após a contagem do sábado dentro da semana de Pêssah, que seria o sábado semanal, que aí começa no domingo a contagem. Ou seja, e essa contagem que eu digo a vocês é dentro da visão dos saduceus, tá? Dos caraítas, que entende que o domingo após o sábado seria a data correta da contagem do Homer e assim a celebração de Pentecoste, tá bom? Agora vamos lá, tá bom? Agora vamos lá, ó. O sistema rabínico acertou bem aqui, como por exemplo,
na parte B, a conexão com o Sinai, lá em Êxodos 19. O argumento deles, da tradição rabínica e dos fariseus da época, é que a festa de Pentecoste começa na contagem da saída do Egito. Aí, logo em seguida da saída e as festas de Matzot, que seria no dia 15 de Nissan, seria feita com uma contagem de 7 dias. E no dia seguinte, que seria praticamente no segundo dia da contagem das Matzot, ou dos fermentos que são tirados da casa e tudo mais, eles dizem que nesse dia 16, 2 dias depois de Pêssach, já inicia a contagem do Homer até a chegada do Sinai. Porque o Sinai, para eles, é a celebração do Pentecoste, que perfazem os 50 dias contados da saída do Egito até a chegada no Monte Sinai, que seria os 50 dias de festa. Então, Pentecoste para eles é os 50 dias contados, que biblicamente está desde a saída, que eles contam o terceiro mês da saída, como está lá em Êxodos, né? Conta que eles saíram e no terceiro mês chegaram no pé do Monte Sinai, onde receberam as tábuas do mandamento. Então, para isso, no sistema rabínico, tanto atual moderno, que é a mesma visão farisaica da base rabínica desde o segundo templo, eles falam que então o Pentecoste é celebrado desses 50 dias da contagem da saída, contagem e Sinai. Apesar de que Levítico diz que a contagem do homem seria os 49 dias, os 50 dias contados por causa da terra que receberam lá na promessa de Canaã, ou Canaã, quando eles adentrassem e recebessem, tá bom? Tudo bem que eu entendo, como eu disse aqui, ó, isso não é inventado, né? Os rabinos também falam uma coisa muito importante, que eu também concordo, que isso não é inventado, mas também não é um mandamento explícito na Torá, que diz que esses 50 dias de festa de Pentecostes, a contagem do homem de 50 dias, é contagem por causa da saída desde o Egito até o Sinai. Não, ali o literal está bem explícito a mim e bem aberto, dizendo em Levíticos 23, que é a partir da hora que eles entrassem na terra prometida de Deus e ali recebessem os primeiros frutos daquela terra para se alimentarem e serem abençoados e viverem uma vida de abundância, mas antes disso deveriam começar a fazer a contagem, a separação daquele homer do feixe do molho. E que feixe e que molho que eles teriam se ainda estavam no deserto, tá? Então, isso não é inventado, esse ensino da saída, da contagem, o Sinai, que aproximadamente contou 50 dias das festas do Pentecoste na visão rabínica, mas também não é um mandamento explícito da Torá e também é uma tradição interpretativa posterior, tá bom? E aqui para refutar, eu refuto dizendo que a Torá nunca manda contar o Sinai, mas manda contar até as primícias, tá? E esse é um ponto fortíssimo que eu tenho no meu livro. Por exemplo, existem leis dadas no deserto, tá? Existem leis dadas no deserto para o futuro. Existem as leis que Deus deu no deserto, que não era para ser celebrado lá no deserto, era só lá na frente, quando eles adentrassem a terra. E isso também é um campo da teologia um pouco forte a favor e favorável à tese teológica dos rabinos, de que a contagem do homem, por exemplo, então, poderia ser contado já lá no deserto. Por mais que eles estavam no deserto, mas era uma lei que Deus já tinha dado para eles começarem a fazer quando entrasse na terra, mas Deus já tinha dado a lei. Ok. A lei eu sei que acredito que Deus já tinha dado, como está em Levíticos. Mas era para eles celebrarem quando estivessem na terra, tá? E não no deserto. Que aí não tem como provar os documentos que eles celebravam no meio do deserto, essa celebração da contagem do homem de Pentecoste. Não, eles não tinham contagem. Ok, eles não faziam contagem. Ok. Então aí a pergunta é, então como que eu celebro a festa da contagem do homem de Pentecoste a partir de 2 dias depois de Páscoa? Logo depois de 2 dias de Páscoa, sendo que a Páscoa é o ponto inicial importante para ser lembrado e lembrar da saída do Egito, e a contagem da matzá, que era o fermento, que eles não podiam ter esperado o pão fermentar, mas que já poderiam comer, e como fizeram, comer o pão sem estar fermentado, já para apressadamente sair para a libertação desse povo a qual Deus tinha um plano com eles. Então essa é uma contagem, as matzás era outra contagem, e aqui vai dizer que a festa da primícias, ou a celebração de Pentecoste, que são 49 dias, 50 dias da contagem do homem, que o último dia seria a festa do Pentecoste, a celebração da semana, seria contada após a colheita das primícias. E aí seria só quando eles estivessem na terra. Por isso que o movimento caraíta, o movimento rabínico saducaico, dos saduceus, fazia uma contagem, entendendo que a palavra sábado, em Levíticos 23:10, essa palavra após o dia seguinte ao sábado, não seria o sábado festivo depois de Pêssach, mas sim o sábado semanal do descanso. Quando eles descansassem, mas um dia antes, numa sexta, eles levavam o oferecimento do seu molho, ou até mesmo no domingo, após o descanso, lá no domingo, eles levavam e entregavam nas mãos dos sacerdotes, e o sacerdote fazia um movimento como uma demonstração da gratidão daquele homem, daquela família, daquele povo, por ter entrado na terra que Deus prometeu e cumpriu com a sua palavra sobre o seu povo, tá? Então, o sistema rabínico aqui citou algumas partes também corretas sobre Levíticos 25, do ano Shemitah, do ano do Yovel, Deuteronômios capítulo 17,
que fala sobre a história de reis, leis agrícolas, que eram leis, em modo geral, que só poderiam ser celebradas na Terra Prometida, mas Deus já tinha dado antes, tá? E isso eles estão corretos. Agora, onde estão os erros ou fragilidade, tá? Aqui está o ponto mais importante desse debate. Letra A. O sistema rabínico, ele forçou a ideia de Sinai ser igual à festa de Shavuot. Então eles entendem que a ideia do Sinai é a festa do Pentecoste, tá? Os rabinos dizem, se mudar a contagem, se não for na data fixa de 16 de Nissan, isso pode fazer com que perca a conexão do Sinai. E o povo esquecesse do que Deus fez lá no Sinai, que para mim não tem como esquecer, tá? Por quê? Porque qual é o problema? A Torá ela nunca disse que a festa de Pentecoste, que é a festa de Shavuot, que está lá em Levíticos 23, é um dia que fosse igual à entrega da Torá no Monte Sinai. Deus não falou isso. Isso é uma tradição posterior de uma interpretação do Talmud e dos rabinos talmúdicos. Mas o que a Torá diz, o que as Escrituras diz, o que Moisés escreve em Levítico 23 é, após adentrarem a terra, quando houver colhido os primeiros frutos dos cereais da terra, os primeiros molhos, então separarão esse feixe, o homer, e levarão ao sacerdote na terra, quando houver colhido. Então é o que está escrito, tá? Não que eu quero contrariar, mas esse é o fator do debate em relação a Torá nunca dizer que Shavuot, a festa de Pentecostes, tem a ver com o dia da entrega da Torá. Que eu entendo de uma parte espiritual que tem a ver sim, porque Deus se manifesta e entrega aos homens realmente a língua, ou linguajar de Deus. Deus mostra quem é ele em essência através da sua Torá. Ele se manifesta de uma forma como nenhuma nação no planeta viu até hoje, como Israel no Monte Sinai viu, mas isso não quer dizer que era a festa do Pentecoste, tá? Portanto, isso não pode ser usado como prova bíblica. E parte B, o argumento cronológico também não é absoluto, tá? O cálculo, por exemplo, 50 dias contado é igual ao Sinai depois de 3 meses que eles saíram da terra do Egito. Só que ali a Bíblia fala terceiro mês. Por exemplo, Êxodo capítulo 19, versículo 1 diz que no terceiro mês da saída do Egito, eles chegam à terra ali aos pés do Monte Sinai. Só que está escrito no terceiro mês, mas não dá o dia fixo matematicamente direto, tá? Não fala qual é o dia, a hora, momento certo desse mês. Ele fala que no terceiro mês, em algum dia desse terceiro mês, eles chegaram lá, mas não entrega o dia exato, tá? Não dá a entrega do dia exato de que eles chegaram desse terceiro mês no Monte Sinai, tá bom? Então isso é um dos argumentos, como eu digo, parece bonito, mas Êxodo 19:1 diz apenas no terceiro mês e não dá o dia exato da entrega, tá? Logo, não dá para usar isso como argumento matemático fechado, tá? E pode ser, se começar depois do 7º dia, perde o sentido, como eles dizem. Isso é uma opinião teológica rabínica, tá? Porque eles dizem, se começar depois do 7º dia, perde o sentido. Perde o sentido espiritual, a celebração da festa de Pentecostes com memória da entrega dos mandamentos de Deus lá no Monte Sinai. Bom, isso é uma opinião teológica, não um texto bíblico, né? Então, a resposta que eu dou ao sistema rabínico é o seguinte, o sistema primário do Homer, ele não é cronológico, não é com uma data e dia fixo, mas agrícola. Quando eles adentrassem a terra e no dia, não sabe qual é o dia, mas no dia que eles colhessem pela primeira vez os frutos dessa terra, eles levariam os primeiros feixes ao sacerdote. Então, o sentido primário do homem não é cronológico, mas agrícola, tá? E isso aqui desmonta esse argumento dentro da visão rabínica. E a tese teológica do professor Ronaldo Vairá, que é uma tese refinada, a contagem do homem não começa na saída do Egito, mas na realidade agrícola da terra prometida, sendo dependente da colheita e dos ciclos, sendo dependente da colheita e do ciclo semanal, conforme Levíticos, capítulo 23, versículo 10 ao 16, como eu disse a vocês, tá? Então, segundo o ciclo semanal, que ali fala literalmente contagem de 7 semanas. 7 semanas o quê? Dia primeiro da semana, qual é o dia último da semana? Primeiro domingo, último sábado. Então, 7 semanas contado literalmente, tá bom? Então, esse ciclo que bate em Levíticos 23, que faz que a contagem do homem não comece ou começa na contagem da saída do Egito, tá? Mas na realidade, depois da colheita agrícola na terra prometida, que Deus prometeu a eles, tá? Argumento fortes aqui para a tese do professor Alvairá, por exemplo, condições explícitas, que está na Bíblia. Quando entrares na terra, então quando entrar na terra começa a contagem do homem. Elemento essencial, a oferta da cevada inexistente no deserto. Então não tinha como contar a partir do deserto. Ausência histórica documental. Nenhuma prática mostra dentro da Bíblia que eles já praticavam a festa de Pentecostes, a contagem do homem no deserto. Tá? Nenhuma prática no deserto. Linguagem contextual. Aí a linguagem contextual fica melhor com o professor aqui dentro do argumento hermenêutico e exegético. A linguagem textual no hebraico está Mimoharat HaShabbat, ou seja, a Mimoharat HaShabbat mostra uma contagem de uma estrutura quando eles entrassem. Então, Mimoharat, o dia depois HaShabbat, do sábado. Então, contareis o homem um dia seguinte, o dia depois desse sábado. Que sábado? Sábado semanal de descanso, que eles estavam já dentro da terra
e fariam essa contagem, tá? E a estrutura do texto diz 7 semanas completa, ou seja, isso aqui exige um ciclo semanal literal, não é espiritual figurado, tá? Então aqui no contra-argumento rabínico, por exemplo, o argumento rabínico diz que esse sábado é celebrado como sábado festivo, então a palavra sábado ali em Levíticos 23:10 não é o sábado semanal, mas é o sábado festivo, ou seja, o descanso festivo, que é o descanso de Páscoa. Então, o dia depois do descanso de Páscoa seria feita a contagem do Homer, que também não bate. Até porque o dia de descanso, biblicamente ali, é o 14 de Nissan, no hebraico, que seria o dia 14 de Pessa, e não dia 15. Então, dia 14 de Nissan seria a noite do Seder, a noite do descanso. A Páscoa é 14. Depois viria o 15, que é a contagem das matzot, a tiragem, né, da contagem dos pães sem fermentos, que começaria no dia 15 de Nissan, como está na Bíblia, é só você fazer a leitura. E aí eles dizem que então no dia 16 fixaria a contagem do Homer. Mas se as escrituras em Levíticos 23:10 diz que contareis após o sábado seguinte, um dia depois do sábado de descanso, a contagem do Homer, então teria que ser no dia 15 de Nissan a contagem do Homer, a contagem da celebração de festa de Pentecoste, que seria na quinta-feira do nosso calendário em abril, ou seja, se no dia 1º de abril, que cai no calendário 14 de Nissan, foi a Pessa, no dia 15, que é a contagem da Matzot, então deveria ser também a contagem do Homer. Só que eles não contaram na contagem do dia 15, contaram no dia 16 e entenderam que o dia 15, no segundo jantar de Pessa, que foi dado no dia 15 de Nissan, é onde se celebra a Páscoa do descanso, que é um feriado de descanso onde não pode ser trabalhado, você não pode trabalhar, descansa, e aí no dia 16 fazia a contagem do Homer. Mas aí já não bate com o que está nas escrituras. Então, o argumento rabínico é que o Shabat lá da palavra, sábado, em Levíticos 23:10, é o sábado não semanal, que Deus está mandando guardar, que seria o dia depois para poder fazer a contagem, que seria no domingo, mas que seria o sábado festivo de Pessa, que aí não bate. E a resposta do professor Ronaldo é que nem sempre, e o contexto ali está falando sobre o contexto agrícola, que favorece ao sábado semanal e não ao sábado festivo, tá? E eles têm um outro argumento também, que a celebração da festa se começa pelo Sinai, tá? Só que aqui, ó, a resposta do professor Ronaldo é que isso não é mandamento bíblico, não está dentro do mandamento bíblico. E terceiro, que o argumento deles é uma argumentação de tradição rabínica. Só que mesmo que a tradição rabínica tenha todo o poder da lei oral e da Torá escrita para ensinar, doutrinar e trazer as interpretações corretas, e eu gosto muito das interpretações deles, mas isso também não substitui o que os textos estão trazendo, ou o que o texto especificamente de Levíticos, capítulo 23, está trazendo. Só que agora o mais interessante é Deuteronômios, por exemplo, capítulo 16, tá? Que lá em Deuteronômios, eu gostaria que vocês lessem depois aí, né, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver com a Bíblia, faça uma leitura de Deuteronômio 16 e veja que Deuteronômio 16 vai dizer que após eles colherem o primeiro molho do feixe da terra, dos frutos que Deus deu a eles pegariam um feixe, um homer, amarraria e levaria, depois que colhessem, é o que está lá em Deuteronômio 16. E isso mostra que, então, esse sábado que os caraítas, os saduceus e o professor acredita, era o sábado semanal, que depois desse sábado, que foi semana passada, depois do sábado, no primeiro dia da semana, no domingo, faria a contagem do Homer, onde todos nós começamos essa contagem, tá? E aqui, ó, tem sobre a história de Yeshua, né, Jesus e a festa de Shavuot, tá? Jesus, ele não menciona diretamente nas suas passagens dos evangelhos sobre a festa de Shavuot, né, em parábolas, mas ele traz alguns paralelos fortes sobre a festa. Por exemplo, a parábola do semeador, lá no evangelho de Mateus 13, do versículo 6, que fala sobre a semente, que é a palavra, o crescimento, que é o processo, como o Homer, e a colheita, que é a maturidade espiritual. Também um paralelo com o joio e o trigo, tá? Que fala do paralelo da contagem progressiva do Shavuot, do Homer, do Pentecoste, que é a parábola que Jesus fez do joio e do trigo, que está em Evangelho de Mateus também 13, do versículo 24 ao 30. E também uma linguagem agrícola típica da festa, que está em João 4,35. Eu não vou trazer isso agora para vocês, vou deixar vocês com um pouquinho dessa vontade aí de aprender. E aqui eu vou mostrar como ele faz uma linguagem direta das primícias e o cumprimento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o Pentecoste, o derramamento do Espírito e a colheita de almas que serviriam a Deus também nos seus dois propósitos que Deus quer e faz, que é implantar o seu reino na terra e trazer a eternidade aos homens. Então, conclusão final sobre o Shavuot, que é Pentecostes, ele ser feito após o sábado semanal, é que nós temos bases bíblicas e sólidas para isso, tem coerência agrícola e textual e está alinhada com uma tradição histórica legítima, que é também a história dos rabinos caraítas, ou seja, os saduceus, tá bom? Então nessa parte eu concordo com os saduceus. Aqui vem o capítulo 1 aqui do meu livro, tal, que eu não vou trazer isso aqui para vocês hoje, tá aqui o meu livro, mas não vou trazer para vocês hoje não, tá bom? Deixa eu voltar a telinha para vocês aqui, agora rapidinho com o professor, vamos lá.
Bom, e agora eu quero trazer para vocês aqui uma passagem das Escrituras, até mesmo no Novo Testamento, na passagem de 1 Coríntios, capítulo 16, lá, leia aí, eu gostaria que vocês lessem na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha, algo que Paulo fala em relação à festa de Pentecoste. Eu queria saber aí, se vocês mandam uma mensagem, responda aqui nos comentários aqui do nosso canal da Torá Viva, aqui a quem são também os meus seguidores pelas redes sociais, tanto do TikTok quanto do Instagram, eu gostaria que vocês respondessem. Vocês sabiam que 1 Coríntios, Paulo, quando ele escreve, está falando relacionado à festa de Shavuot, à festa de Pentecostes? Que o contexto é relacionado a isso, vocês sabiam disso? Então, se vocês não sabem, vão saber agora, o professor vai trazer para vocês, e gostaria que vocês lessem comigo, por gentileza, tá? Faz essa leitura aqui com o professor, para vocês entenderem um pouco mais das línguas, do linguajar e das palavras que saía da boca de Paulo. Como muitos colocam aí palavras na boca dele sem saber o que ele está falando, interpretando mal Paulo, ao invés de interpretar Paulo como um mau seguidor da Torá, um quebrador de leis, alguém que abandonou, se apostatou da Torá, que distorceu, isso é totalmente mentiroso, é porque não entendem. É como Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, capítulo 3, 16, ele diz que muitos, por não entenderem as palavras de Paulo, que realmente eram difíceis de entender, Pedro vai dizer isso, muitos distorciam as palavras de Paulo, colocando palavra na boca dele porque ele não falou, e isso para a própria condenação de quem faz isso, tá? Porque até hoje fazem isso, né? Tem uns aí que faz aí no movimento rabínico ortodoxo, alguns judeus aí, que são judeus, ou que se dizem ser judeus ortodoxos, que ficam distorcendo as palavras da boca de Paulo sem saber o que ele está falando, interpretando, né? Porque o coitado não está aqui vivo para responder, então fica colocando palavra na boca dele. Essa é a verdade, né? Mas vamos dar uma lida aqui, ó. Capítulo 16. Ó, olha o que acontecia. E isso os rabinos sabem muito bem o que acontecia nas festas de contagem do homem, que era a coleta que se fazia, o povo levava, né, essas coletas desses valores ao templo, onde era dominado pelo sistema saducaico, dos saduceus, né, povo que não era nem da tribo de Levi, eles não eram nem sacerdotes, mas compraram o direito, né, de serem sacerdote, e por essa compra dominaram, por causa que tinham direito legítimo segundo a última guerra dos Macabeus, que eles vêm da linhagem de Judas Macabidos, da linhagem rasmoneana, né, os saduceus nascem dessa linhagem dos rasmoneus. Então eles acham que pelos seus antepassados ter lutado e vencido aquela guerra romana e ter defendido as portas do templo e de Jerusalém, então eles tinham direito agora, os macabeus de serem sacerdotes, que mais tarde agora esses rasmoneanos e saduceus acham que tinham direito também, por isso que eles dominam a parte interna do templo como mestres rabinos internos, enquanto os fariseus eram mestres rabinos externos na cidade com o povo e só ia para o templo para adorar, que olhe lá que nem isso eles queriam, que tinham muita divergência e muito debate entre fariseus e saduceus. Nós vemos isso até mesmo lá no livro de Atos dos Apóstolos em relação a Paulo no debate, né? Mas vamos fazer uma leitura, ó. Lê comigo aí, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, está escrito assim, ora, quanta coleta que se faz para os santos, fazei vocês também mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia, ou seja, Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, e dizendo àquele povo que tinha aceitado Yeshua como o Messias enviado de Deus, e agora estão seguindo a Torá de acordo com os ensinos muito essenciais e sábios de Yeshua dentro da Torá. Então aquela igreja de Corinto ali estava seguindo, e ele manda uma carta dizendo, ora, quanto à coleta, que coleta é essa? Eu vou falar aqui, que se faz para os gentios, né? Aliás, que se faz para os santos, no caso Paulo aqui coloca os santos, são o povo judeu lá de Jerusalém, tá? Então ele fala, essas coletas que vocês ajuntam para ajudar como doações ao povo santo lá de Jerusalém, fazei vocês também, coríntios, assim mesmo como eu também ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Sabe por que Paulo está falando isso? Qual é o primeiro dia da semana dentro do calendário semanal? Yom Rishon, domingo. E esse domingo que Paulo está falando é conectado às festas de Pentecoste. Mas, professor, como que o senhor prova que Paulo está falando que aqui era a festa de Pentecoste? Por que esse primeiro domingo da semana não podia ser normalmente só porque Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, como o sábado é o sábado de descanso e a gente não mexe com o dia de nem trabalha, quando for domingo, no primeiro dia da semana, faça uma coleta aí, uma doação. Será que Paulo estava pedindo uma obra de caridade aleatória? Ou não era nada envolvido com Pentecoste? Não, professor, não é? Então faça a leitura comigo aqui de 1 Coríntios 16. Fica olhando. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar. No primeiro dia da semana, domingo, conforme a sua prosperidade. E eu vou mostrar que isso aqui não é aleatório, não. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Por que essas coletas? Porque essas coletas, para quem não sabe, começou desde Atos capítulo 2, quando o povo aceitaram Yeshua como Messias. Muitos judeus que estavam ali ao redor do cenáculo dos apóstolos, que viram ali eles serem cheios do Ruach HaKodesh e falarem línguas de cada um dos estrangeiros, dos judeus que nasceram em outras terras, e eles, aqueles judeus galileus, ignorantes, que não tinham nem professores, nem dinheiro para pagar o mestre, e eles começaram a falar em outras línguas que eles nunca tinham aprendido. E era chamado a língua xenoglossia, né? A xenoglossia, né? Então eles começaram a falar nas línguas estrangeiras, falando das grandezas de Deus a esse povo nas línguas deles. E eles entendiam e interpretavam, tá? Então quando eles viram tudo aquilo ali, eles falaram, né? Lê lá, Atos capítulo 2, perguntando para Pedro, o que devemos fazer então para receber isso aqui, essa salvação? Aí Pedro falou, se arrependam dos vossos pecados, aceitem a Yeshua e sejais batizados no Ruach HaKodesh e perdoados os vossos pecados. E eles receberam, aceitaram, foram batizados. E foi uma coisa linda que dali em diante
todos aqueles valores que eles levavam de ano em ano nas festas de Pentecostes, o templo, que se levava no templo, os valores, as ofertas de cereais, de frutos, as primícias, o homer, os animais como ofertas de holocaustos, de ofertas pacíficas, agora eles não levavam mais para o templo. Eles estavam levando aos pés dos apóstolos, e os apóstolos juntavam aquela coleta todinha e faziam uma distribuição, né? Uma tzedakah de verdade, uma caridade distribuída aos mais necessitados e mais pobres na cidade de Jerusalém. Eles fizeram o que o sistema religioso saducaico não estava fazendo com dinheiro de verdade no templo, tá bom? Porque eles viram que Deus estava ali com os apóstolos e não com eles no templo, tá bom? Então, continuando, enquanto no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder. Versículo 2. O que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, conforme a sua renda, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva em Jerusalém. Então, quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas, ou seja, Paulo escreveu uma carta aprovando quem poderia lá buscar as coletas desses valores, que eles levariam dessa dádiva, desses presentes dos gentios de Corinto ao povo que deveria ser distribuído em Jerusalém, tá? E tudo isso Paulo está fazendo por causa da festa do Pentecostes, tá? Versículo 4. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Versículo 5. Irei, porém, ter com vocês depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu fique com vocês e passe também o inverno, para que me acompanhem onde quer que eu for. Versículo 7. Porque não vos quero agora ver de passagem, só por ver, só passar para ver. Mas espero ficar com vocês algum tempo, se o Senhor assim permitir. Ficarei, olha o versículo 8 aí, leia aí. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes. Ah, mas professor, então viria ainda a festa. Não, eles já estavam dentro da contagem do Homer. Por isso que Paulo está falando, no primeiro dia da semana da coleta do Homer, que eles já estavam separando para levar para o templo, Paulo estava mandando separar para levar aos apóstolos, para fazer a distribuição de forma correta que Deus quer aos pobres e necessitados. Isso de acordo com o que está na Torá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 4. Leia o que está escrito no capítulo 4, quando Deus diz que quando tiver um Paulo em terra, dê o que for necessário para que se levante o seu irmão e não fique ele caído. Paulo estava usando de forma correta aquilo que o povo deveria doar no lugar certo e no lugar correto, ao invés de ficar doando lá no templo, onde os saduceus viviam no pecado, de ficar usando e barganhando o dinheiro do povo. E o povo passando uma necessidade e sofrendo fome. Quando Paulo começou a fazer as coletas, não só Paulo, como usa o sistema apostólico em Atos 2, o povo começou a sair da pobreza e da miséria. Tinha gente que nem propriedade tinha, passava a ter terrenos e casas. Agora presta atenção, como eu sei disso, por exemplo, tem esse livro aqui, ó, História de Eclesiástica, traz alguns estudos interessantes também. Versículo 8, ficarei em Éfeso, porém, até o dia de Pentecostes. Quando ele fala o dia, é o último dia. O Pentecostes seria no último dia do 50º dia. Então ele já está falando aqui, quando Paulo escreve essa carta, já estavam decorrendo as semanas da contagem do Homer. Por isso que Paulo está falando isso em relação ao Pentecostes, provando que a igreja celebrava a festa do Homer, das contagens e do Pentecostes. E mesmo mais interessante, favorável ao professor, que ele disse que na primeira semana ele ia colher. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então Paulo tinha a visão que a contagem do homem se começava no primeiro dia da semana. O domingo semanal após o sábado semanal e não o sábado festivo também. O próprio Paulo Rabino, que andou com Gamaliel, o sistema de Hillel, tá bom? Então Gamaliel, Hillel, o sistema rabínico dessa época, que era Paulo, então também tinha o entendimento que o sábado era semanal e não sábado festivo. Até porque Paulo compreendeu isso e Paulo colocou esse ensino aos gentios. Que o primeiro dia, tá lá, o primeiro dia da semana, você pode ler no versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte o que puder ajuntar conforme as suas prosperidades e rendas. Então, no primeiro dia da semana, Paulo prova que aqui o sábado lá de Levíticos 23:10 é o sábado semanal e não o sábado festivo, tá bom? É por isso que eu queria usar 1 Coríntios 16, e eu tenho certeza que tem muita gente que nem tinha noção, até teólogos que dizem, né, e estudam e dão aula, eu tenho certeza que até os teólogos não sabiam que 1 Coríntios, Paulo está falando de uma festa sobre Pentecoste, as contagens do homem, e provando que a igreja fazia isso. Olha, a comunidade do povo que aceitaria Yeshua como Mashiach, os gentios, estava aprendendo com Paulo o que é contagem do homem, como separar o homem, como começar a contagem, como começar a separar até o dia da coleta, para celebrar a festa. Vocês acham que eles não celebravam o dia da festa? Se não celebravam, não teria sentido nenhum Paulo escrever essa carta. Tá bom? Isso aqui é para quebrar aí alguns dogmas de umas teologias de cristão e alguns judeus ortodoxos que não aceitam, que não querem aceitar que a igreja pode celebrar. E outras igrejas, que ao invés de celebrar, fica distorcendo. O negócio dele é ser crente só dentro da igreja, dando ripa lá e dando glória a Deus. Mas obedecer a Bíblia como ela é, não obedece, tá? Então, resumindo aqui, próprio Paulo em 1 Coríntios 16, eu provo isso. E isso aqui vai vir no debate, que eu vou fazer um debate aí na rádio do nosso amado querido
irmão e amigo bispo Samuel Ferreira, estaremos lá debatendo, eu vou provar, e prova aqui, já começou por aqui, que 1 Coríntios 16, a carta de Paulo escrita, prova que a igreja celebrava o Pentecoste, tá bom? Então, resumindo aqui, queridos, ó, e bem pode ser que fique convosco, né, como Paulo disse isso, no versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso até o dia de Pentecoste, porque uma porta grande e eficácia me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, veja, que esteja sem temor com vocês, sem ficar preocupado e com medo, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também, tá bom? Aí Paulo envia a paz para eles, fala sobre, no versículo 11 da paz, o versículo 12, vocês podem fazer toda a leitura, versículo 13, vigiai e estai firmes na fé, vigiai e estejam firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Que coisa é essa que eles faziam? As obediências à Torá, ao segmento da celebração das festas e a forma dos rituais segundo a lei que Deus tinha dado, não só aos judeus não, ao povo e à igreja também, tá bom? É isso que ele está falando aqui. Então, assim eu encerro aqui esse vídeo para vocês verem e terem uma noção de que realmente, tá? Que realmente eu provei para vocês aqui terem uma noção de que Paulo, em 1 Coríntios 16, está falando da festa de Pentecoste, que as coletas eram feitas, e era na primeira semana, no primeiro dia da semana, que é semanalmente, o domingo, o dia depois do sábado semanal, e isso junto com os estudos para provar que a contagem do homem, como a festa do Pentecoste, era celebrado dentro do sábado semanal, e também 7 semanas contado de forma fixa, e assim Paulo também mostrando que a igreja também celebrava, tá? Não tem como correr disso. Que vocês possam aprender cada vez mais, crescer na graça e no conhecimento, que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom, shalom, fiquem com Deus. Grande abraço.